Beleza, pessoal? Vamos fazer aquela revisão bem tranquila, bem light. Viram que é um conteúdo teórico de conhecimento, observar a evolução e a importância que as disciplinas têm na sua vida. Física, química, biologia, português, matemática, geografia, história, qualquer uma é importante. Artes, nem se fala, né? Porque aqui é uma arte. Se você pensar, aqui atrás de mim tem um cenário, tem a pessoa que trabalhou para fazer isso. Tudo tem a ver no seu dia a dia. Então, isso que é importante, ver aplicabilidade no dia a dia. Vamos lá, então? Começando nosso resumo. Aula 45, relatividade, parte 1. No final do século XIX, pensava-se que todos os fenômenos físicos poderiam ser explicados dentro das teorias correntes, né? Newtoniana. Entretanto, certos fenômenos rebeldes fugiam ao alcance dos cientistas. Se fazia necessário observar uma nova teoria, novas teorias, né? Então aí mudou bastante. Bom, Albert Einstein em 1879 a 1905 viveu aí, físico alemão de origem judaica, foi um dos maiores cientistas de todos os tempos, e conhecido especialmente por sua teoria da relatividade. Olha só, ele é mais conhecido pela teoria da relatividade, mas não foi com ela que ele ganhou o prêmio Nobel, sim o efeito fotoelétrico, que expôs pela primeira vez em 1905, quando tinha apenas 26 anos de idade. Suas contribuições à ciência foram muitas contribuições. Então, se você pensar aí, e que foi falado, né, gente, não um conselho, né, porque geralmente ninguém escuta conselho, mas uma dica: não fique triste se acontecer algo que você não quer instantaneamente. Hoje nós estamos numa sociedade imediatista, né? Tudo tem que ser no estalar de dedo. Ah, professor, o senhor sabe isso, o senhor sabe aquilo. Eu tenho dificuldade, era a disciplina que eu mais tinha dificuldade, que eu mais passava raiva no ensino médio. Mas o que isso fez? Ter vontade de aprender e superar. Então, quando der errado uma vez para você, tenta de novo. Quando der errado, tenta de novo, tenta de novo. Albert Einstein teve algumas teorias. O que aconteceu? Teve uma que ele não conseguiu provar. E ele ainda não teve tanta humildade, né? Ele falou, gente, se eu não conseguir fazer é porque isso não existe. Mas pode ser que consigam agora, né? Estou brincando. Vamos continuar lá? Então, aí, essa figura foi excepcional no mundo acadêmico, principalmente da física. Consequências da relatividade de Einstein. Dos postulados da teoria da relatividade resulta um conjunto de importantes corolários que afetam as propriedades do espaço e do tempo. Não é mais algo que não pode ser mudado, né? O tempo pode passar para pessoas, o tempo passar é diferente para pessoas em velocidades diferentes. A teoria da relatividade foi elaborada por Albert Einstein e é uma das mais famosas teorias da física. Você deve pensar que sua complexidade envolve velocidade da luz, espaço-tempo, nunca estaria visível para você, né? Imagina. Mas, na verdade, não é tão difícil assim e podemos presenciá-la no nosso dia a dia. Então, pessoal, olha só, quando fala de teoria da relatividade, muita gente vai pensar, ah, professor, eu acho que isso aí não tem nada a ver com o meu dia a dia, a física não se aplica, eu acho que isso não tem nada a ver. Você tem que observar, você tem que pesquisar, tem vários sites, hoje no YouTube tem várias reportagens também, né? Você pode pesquisar. No mundo acadêmico também, né? No Google Acadêmico tem muitos artigos. Se você tem curiosidade numa área, você vai lá e você dá uma observada. Ah, eu quero saber o espaço geográfico do Brasil, como se divide, qual é o clima. Ah, eu gostaria de morar num local mais frio. Para onde eu vou? Vou para determinada cidade. Ah, tal local é muito seco, eu tenho muito problema de rinite, sinusite, então eu não posso ir para clima seco, eu vou optar para ir para um lugar mais tranquilo, por exemplo, região aqui de Rondônia, quente e úmido, né? Ou quente, super quente e mais quente ainda, né? Sempre é nesse padrão, né? Às vezes, assim, 2, 3 dias no ano, tem uma friagemzinha. Então, vão lá, façam as atividades, já nós voltamos com as resoluções. Então, vamos lá, né? Só perguntas teóricas
tranquilas e light. Agora são tranquilas mesmo, de verdade. Vamos lá? Então, começando aí, tirando as dúvidas. É uma questão em 2006, né? BP 2006. Faça análise das sentenças a seguir. Primeiro, o século XVI foi marcado pela revolução científica no estudo da física. No início deste século, né, o polonês Nicolau Copérnico postulou o heliocentrismo do sistema solar, em oposição às ideias geocêntricas de Aristóteles e Ptolomeu. 2. Os trabalhos de Copérnico, Kepler e Galileu, no século XVI, foram fundamentais para que, no século seguinte, Newton equacionasse a gravitação universal e o movimento dos corpos celestes, bem como as leis dos movimentos dos corpos terrestres. Quando fala lei da gravitação universal, serve para qualquer corpo, não interessa se é um planeta, se é uma pessoa, vai servir. E 3, os trabalhos de Einstein, publicados a partir de 1905, vieram comprovar definitivamente todas as ideias newtonianas. Olha o que fala, as ideias de Albert Einstein em relação até à teoria da relatividade, elas confirmaram, comprovaram as teorias de Newton. Será que é isso mesmo? Então, você observando aí, vai ter que analisar quais dessas questões está correta. Essa 3 aí está meio estranha, né, gente? Por quê? Porque fala que, olha só, a teoria newtoniana fala que o tempo ele independe, sempre vai correr do mesmo jeito, não vai ter distorção de espaço-tempo. E Einstein veio totalmente contra essa ideia, né? Então, já sabemos aí que a 3 está errada, né? Então, vamos voltar lá? Só dar uma olhadinha na 1 e na 2, ó. Então, tá falando aí da revolução, tá falando aí da ideia diferenciada de Copérnico, né? Sair do geocentrismo para o heliocentrismo. A base para o estudo de Newton, Copérnico, Kepler e Galileu. Aí Kepler foi teórico, né? Pegou as teorias de Tycho Brahe, né? Que era o mentor dele, e elaborou as leis de Kepler. Copérnico, em relação à ideia, né? Só que era uma ideia que foi evoluindo do Sol no centro, e Galileu, com algumas experimentações e observações, ele conseguiu comprovar o movimento aí dessas, que a Terra girava e não o Sol. Bom, então, as respostas corretas 1 e 2. A 3 está muito clara aí que está errada, né? A teoria da relatividade, ela veio contra, na realidade, não contra totalmente. Tem que entender uma coisa. Pessoal, olha só, não é que as teorias de Newton elas estão erradas, elas estão absolutamente corretas para velocidades subluz, abaixo da luz, né? Não é velocidades altas. Então, vai servir para a gente, sei lá, 30 mil km por hora, então é tranquilo ainda. A velocidade da luz, 300 mil km em um segundo. Então, aí é outra situação, entendeu? Então, Newton, ela serve, mas para algumas situações vai dar erro. Aí tem que usar a teoria da relatividade de Einstein, teoria da relatividade restrita, né? Então, vamos lá, continuando. Vamos lá para a nossa segunda questão. Leia o trecho a seguir. É em função da astronomia que se elabora a nova física. Mais precisamente, em função dos problemas postos pela astronomia coperniciana e, especialmente, da necessidade de respostas aos argumentos físicos apresentados por Aristóteles e por Ptolomeu contra a possibilidade do movimento da Terra. Então, você pensa aí que é a ideia de quê? É a ideia do geocentrismo. O historiador do pensamento científico, Alexandre Koyré, destaca que a nova física, que foi erigida sobretudo por Galileu e depois Newton, desenvolveu-se a partir das discussões em torno dos fenômenos astronômicos, sobretudo a respeito do movimento da Terra. Copérnico, Galileu
e outros questionavam a física aristotélica e ptolomaica por essa afirmativa, entre outras coisas, né? Além disso, né, quais são essas outras coisas? Que as teses sobre a imobilidade da Terra não tinham valor porque foram concebidas por pessoas ignorantes. Nossa, aí pegou pesado, hein? B, que o telescópio usado por Aristóteles não era preciso e suficiente para a observação astronômica. Tem que ver aí quando que foi inventado o telescópio, né? C, que as investigações de Aristóteles não puderam ser compreendidas, haja vista que seus livros foram alterados pelos árabes. Isso aqui está parecendo o professor Décio, da nossa pegadinha. Que Aristóteles não poderia compreender bem os fenômenos naturais, pois viveu na época errada. Nossa, aí até o cara está errado porque viveu na época errada. Pensa na situação. E que o cosmos, né, estava organizado em esferas celestes e que a Terra era imóvel. Então, além dessa situação que foi passada, Copérnico, Galileu e outros questionavam a física aristotélica e ptolomaica por essa afirmativa, né, entre outras, né? Então, dentre essas, quais vocês acham que vai ser? Lembrando que tem umas aí que estão até meio estranhas, né? Então, gente, vou colocar aqui a resposta correta, né? Então, vamos lá. Que o cosmos estava organizado em esferas celestes, que a Terra era imóvel. Pessoal, olha só, se você for pensar hoje, se você não tiver um conhecimento científico, ou na realidade até você tendo, usando celular, usando satélite, tem pessoas que até hoje, desculpa, cada pessoa acredita no que quer, né? É a opção de cada um. Que não existe satélite, que não tem essa ideia, eu não entendo como ele tem a cabeça dele, como é que vai esse sinal, né? Existem as pessoas terraplanistas, conversei com uma pessoa, mas não deu para discutir, porque algumas ideias dele não tinham fundamento nenhum, então não tem como você conversar, não tem como você explicar para uma pessoa que ela só acredita no que ela vê. Assim, ver como? Ver os olhos dela, porque ele vê o quê? O sol nascendo e se pondo. Se eu olho para o céu, eu acredito que o sol que está se movendo. Só que alguns fenômenos você consegue observar que realmente ocorre esse movimento da Terra. Que a Terra é curvada e não reta. Entendeu? Então, aí você... Um exemplo bem simples, sei lá. Você sai de avião aqui do Brasil, em linha reta, só para frente. Uma hora você vai chegar no Brasil de novo, dependendo se você for em linha reta. Saiu de um ponto, roda e chega aqui. Como que você ia conseguir isso se a Terra fosse plana? Para onde você iria? A Terra não teria fim. Ou tem um barranco, onde está esse barranco, entendeu? São ideias, a pessoa pode acreditar no que ela quiser. Eu acredito em comprovações e teorias que são comprovadas, entendeu? Estou brincando assim, mas você tem que ter comprovação. E às vezes está na sua mão um aparelho celular cheio de tecnologia, cheio de teorias físicas, químicas, que você pode utilizar ali, mas, como eu falei, cada um tem uma ideia diferente. Vamos continuar lá? Então, a questão agora de número 3. Falando aí um pouquinho de Enem, né? Depois de longas investigações, convence-me, por fim, de que o Sol é uma estrela fixa, rodeada de planetas que giram em volta dela e de que ela é o centro no caso, né? É o centro e a chama. Que além dos planetas principais, há outros de segunda ordem que circulam, né? Primeiro como satélites em redor dos planetas principais e com estes em redor do Sol. Exemplo, a Lua gira ao redor da Terra e a Terra ao redor do Sol. Não duvido de que
os matemáticos sejam da minha opinião, se quiserem dar-se ao trabalho de tomar conhecimento, não superficialmente, mas de uma maneira aprofundada, das demonstrações que darei nesta obra. Se alguns homens ligeiros e ignorantes quiserem cometer contra mim o abuso de invocar alguns passos da Escritura Sagrada, a que torçam o sentido, desprezarei os seus ataques. As verdades matemáticas não devem ser julgadas senão por matemáticos. Então aí há um trecho, né, de um texto. Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como o navegador que embarca em um navio sem leme, nem bússola. Sempre a prática deve fundamentar-se em uma boa teoria, ou uma boa teoria na experimentação, né? Antes de fazer de um caso uma regra geral, experimente-o, né, 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem os mesmos efeitos. Como assim? Se você faz uma vez, pessoal, quando fala assim, para que uma teoria seja verdade, você tem que colocar ela na prática e tem que colocar toda uma situação. Vai fazer uma vez, beleza, deu um resultado. Você faz a segunda, muito próxima, idêntico. A terceira e aquilo se repete, significa que aquilo ali é verdade. Mas se você faz uma vez, dá um efeito, faz outra vez, dá outro efeito, dá outro, então você vai ter que ver o que está variando ali. Mas você tem que repetir várias e várias vezes. Aí imagina, por exemplo, o raio-x. O raio-x, você vai lá, dependendo da forma que você faz, tem que saber colocar ali certinho para dar uma imagem mais clara, mais escura, dependendo do que você está fazendo. Mas ele sempre te dá o mesmo efeito. Ele sempre te dá o mesmo resultado, que é a imagem dos ossos ali, né, que você vai observar. Então, tem que experimentar várias e várias vezes. Se o resultado for sempre o mesmo, a teoria está comprovada. Vamos continuar lá? Então, aí, nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira ciência, se não passa, né, por uma demonstração matemática. Tem que ter a teoria, tem que ter a comprovação matemática e tem que ter a experimentação. O aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para explicar o racionalismo moderno é: você pensar, gente, não é para levar aqui ao pé da letra, cada um tem sua crença, a gente está falando de ciência. Então, o aspecto a ser ressaltado em ambos os textos para explicar o racionalismo moderno é a fé como guia das descobertas. Então, será que é isso? O racionalismo, olha o que está falando, explicar racionalismo moderno, né? B, o senso crítico para se chegar a Deus. C, a limitação da ciência pelos princípios bíblicos. D, a importância da experiência e da observação. E E, o princípio da autoridade e da tradição. Será que a ciência você consegue? Vocês sabem que em alguns casos, que fique bem claro, gente, a ciência em alguns casos ela foi muito podada, não deixava evoluir porque existiam crenças, existiam cultura e tudo mais. Cada pessoa decide o que vai seguir. Então, o que caracteriza, né? Caracteriza esse racionalismo moderno? É você ter o quê? Uma ideia, você saber estudá-la, você saber observar, você saber experimentar. Certo? Então, com certeza aí, a resposta correta, vamos lá? Resposta correta aí, letra D, né? A importância da experiência e da observação. Observar, fazer cálculos, experimentar várias e várias vezes até chegar no resultado. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Lembrando, tá, gente? Não vão levar isso para o lado religioso. Aqui nós estamos falando de ciência. Você conhecer não é necessariamente você acreditar. Você só vai ler sobre isso. É natural, é tranquilo, você vai ter as teorias. Ah, não aceito. Sem problema. Você só vai conhecer, vai saber como funciona, certo? Porque você usa muitos equipamentos, você vai saber o funcionamento deles. Tranquilo? Então, aí mais uma aula
para ter um pouquinho de conhecimento, né? Observar certos fenômenos, tá bom? Então leva mais por esse lado, que é curiosidade. Se você tiver mais, aprofunda aí, dá uma pesquisada que você vai conhecer um universo bem imenso que tem aí na física, tá bom? Então, até a próxima!